Então, olha só a diferença que é viajar com crianças. Preparado? Nós temos dinossauros na banheira. Muito legal. Olá pessoal, eu sou Marcos Lucas, o fundador do libertaçãodigital.com e também do clube privado. Agora começou a ter passarinho em tudo quanto é lugar. Do clube privado do Libertação Digital, onde eu ensino sobre negócios digitais e empreendedorismo. Hoje eu estou muito feliz por estar aqui com o Rafael Abelan, que ele é o 7º membro do clube que eu visitei pessoalmente, né, aqui na Tailândia. E é muito bacana a história do Rafael, porque agora ele tem 2 filhos, ele está viajando com os filhos também, ele é um pai muito dedicado para a família, e eu fico muito inspirado também com a história do Rafael. Então eu gostaria de perguntar algumas coisas para o Rafael, que eu acredito que você também, se você é pai, tem essas preocupações. Então, Rafael, se pudesse apresentar um pouco melhor, né, e também o que tu fazia antes de começar a empreender online. Ok, então meu nome é Rafael Abelan, eu na verdade sou web designer, né? Trabalhava já com web design antes de começar essa jornada empreendedora e pronto, eu trabalhava para uma empresa, uma startup dos Estados Unidos que tinha um escritório em Buenos Aires. Eu morei em Buenos Aires um tempo e trabalhava para eles lá. Aí depois eu e minha esposa na época, né, éramos só os dois. A gente foi pro Brasil por um tempo para começar um projeto lá que a gente queria fazer, uma ONG, que ela sempre foi envolvida nesse meio de ONGs e tal. E a gente foi pro Rio de Janeiro e eu continuei trabalhando para eles. Eu falei com o meu chefe lá nessa empresa em Buenos Aires, falei, ó, eu preciso ir pro Brasil e tal, mas eu posso continuar trabalhando com vocês e não sei o quê. E ele gostava de mim bastante, então ele falou, não, pode ir, a gente confia no teu trabalho. E eu fui para trabalhar a partir de casa, continuando trabalhando para eles. Mas depois de 15 dias que a gente chegou no Brasil, a gente descobriu que ela estava grávida. Aí a gente não tinha ainda plano de saúde no Brasil, não tinha nada assim. E ela falou, ó, não vou ter o filho aqui, sabe, pelo sistema público de saúde, porque era um pouco complicado. E também plano de saúde já não dava mais pra gente fazer, porque ela já tinha essa condição, né, essa gravidez antes de assinar o plano. Então se a gente assinasse um plano, no plano não ia pagar nada sobre a questão de pré-natal, parto e tal. E para fazer no sistema privado também era muito caro. Então ela falou, eu vou pra Austrália, vou ter o bebê lá, porque lá eu tenho acesso ao sistema público de saúde, é gratuito e tem bastante qualidade e tal. Aí ela foi para a Austrália, eu fiquei no Brasil ainda uns 15 dias tramitando visto para poder ir para a Austrália também, acompanhar esse processo, né, da gestação e do nascimento do bebê lá. E falei de novo com esse meu chefe, falei, ó, aconteceu isso aqui, né, teve esse imprevisto aí, uma notícia boa na verdade, mas enfim, a gente não estava esperando. E falei, na verdade eu não vou ficar no Brasil, eu vou para a Austrália, posso ainda continuar trabalhando com vocês de lá? E ele falou, não, por mim tá tranquilo, desde que você obedeça os horários, né? O fuso horário ia ficar muito diferente, né? Porque eu podia trabalhar a partir de casa, a partir de qualquer lugar, mas tinha um determinado horário, que era o horário comercial em Buenos Aires, mais ou menos, que eu tinha que estar online. Então, ele falou, se você conseguir administrar isso e ficar acordado de madrugada lá na Austrália, para estar online no período que a gente está trabalhando aqui, pode ser. Aí eu fui, então comecei a trabalhar de madrugada lá, trabalhava de madrugada e dormia durante o dia, né? E pronto, foi assim. Aí quando o meu filho nasceu, foi todo o período da gestação, os 9 meses da gestação foi assim. Aí quando o meu filho nasceu, a minha esposa recebeu uma oferta de trabalho lá na Austrália, que na verdade ia ganhar muito mais do que eu ganhava trabalhando para essa empresa. Então ela decidiu aceitar, como, né, eu tinha um bebê, então no começo... A vida na Austrália é um pouco cara, né? E no começo, enquanto você tem uma criança, os gastos aumentam bastante e tal. Um monte de coisa para comprar. Aí ela falou que, tá bom, eu vou aceitar essa proposta de trabalho e tal, só que você vai ter que pedir demissão desse trabalho, porque eu não poderia mais também dormir durante o dia. Eu teria uma criança em casa para cuidar. E foi o que aconteceu. Eu falei, tá bom, né? Então vou pedir demissão. E depois comecei a buscar, depois de um tempo comecei a buscar trabalho como freelancer, assim, voltei a atuar como web designer freelancer para complementar a renda ali, para fazer alguma coisa também, porque ficava só eu e o bebê em casa,
bebê dormia um tempão, né? Eu ficava meio sem o que fazer, assim. Cara, que foi assim. É interessantíssimo que tem muitos pais que provavelmente estão assistindo esse vídeo, e eu pelo menos, parece que é uma coisa meio de louco, né? Ficar sozinho com as crianças, cuidando delas, que tem uma série de desafios ao meio do caminho. Mas antes disso eu quero te perguntar, tem até as perguntas já anotadas aqui, né? Então, antes tu estava trabalhando para uma empresa, começou a trabalhar remotamente, depois tu se demitiu, porque seria muito mais economicamente viável a tua esposa trabalhar na Austrália, que o salário é muito mais alto na Austrália. Exato. E tu começou a fazer freelancer online. Exato. Né? E qual que foi a tua motivação para começar então a empreender ou criar um negócio digital ou oferecer serviços através da internet? Então, no começo o que aconteceu foi que, pronto, eu falei, eu não tinha mais um site meu assim para divulgar o meu trabalho, para divulgar o meu portfólio, porque eu já estava há alguns anos trabalhando para outras empresas e sempre como empregado, como funcionário, então acabei deixando de lado. Há muito tempo atrás eu atuei como freelancer, depois comecei a seguir o caminho normal, nessa segurança que a gente, né, suposta segurança, assim, trabalhando por um salário fixo e tal. E pronto, então nessa época eu não tinha mais portfólio, nada, então eu falei, vou criar de novo um site meu para divulgar os meus trabalhos, né, o meu serviço, e tentar conseguir alguns clientes. Mas eu passei uns 4 meses sem conseguir vender serviço nenhum. Então, e nessa empresa que eu trabalhava com vendas assim online. A gente tinha um sistema de gerenciamento de imobiliária, e na verdade eu criava os sites para essas imobiliárias, mas eu acabava também muitas vezes fazendo a venda desse sistema para os clientes das imobiliárias que buscavam a gente. Então eu falava, puta, eu sei vender, cara, eu sei, porque eu estava trabalhando com isso, estava tendo bons resultados. Teve vários meses nessa empresa que eu estava antes que eu fui o melhor vendedor ali da empresa, e só que eu não estava conseguindo alcançar os potenciais clientes assim para vender o meu trabalho como web designer. Então foi quando eu comecei a buscar na internet como fazer o meu marketing pessoal online, e foi essas buscas assim sobre marketing online, digital, internet, que eu acabei conhecendo, sendo apresentado para esse mundo do marketing digital. Interessante também é que eu conheço o Rafael, agora é a terceira vez que a gente se conhece pessoalmente, que a gente se vê pessoalmente. A primeira vez foi em São Paulo, no evento Afiliados Brasil, que eu palestrei, não foi? Você palestrou. Foi no evento que eu palestrei. Em 2014. E é legal que a gente começou a conversar e as ideias bateram de cara, e daí ele se tornou o aluno. Foi, aí nessa época ainda, o primeiro curso, na verdade, de marketing digital que eu comprei foi o Búfalos Geradores de Dinheiro. Quando foi isso? Foi em 2012, final de 2012. Caramba! Dezembro de 2012, Clash nasceu, eu comprei o acesso ao curso, na verdade. Depois comecei a não assistir muitas aulas, na verdade não acessei porque, pronto, estava com a criança pequena, estava aquele momento de transição. Ele nasceu numa cidade no estado de Queensland, na Austrália, mas depois a gente mudou para o norte. Essa proposta de trabalho que a minha esposa teve foi bem no norte da Austrália, e então a gente estava com uma criança ali recém-nascida. Aí nós fomos para o Brasil ainda para apresentar o meu filho para os meus pais. Então ele nasceu, a gente foi para Sydney para fazer a documentação brasileira dele, o passaporte brasileiro. Depois a gente foi para o Brasil, voltou. Quando nós voltamos para a Austrália, para Queensland, a gente já tinha uma mudança marcada para fazer para o norte. Então foi um período assim, eu comprei o acesso ao curso, mas não vi muita coisa, porque foi bastante conturbado. Mas depois, quando chegou lá, na Casa Nova, no norte, aí pronto, depois de um tempo eu sentei e comecei a estudar. Mas foi o primeiro curso assim que eu comprei de marketing digital e tal, foi o primeiro, foi o Búfalos Geradores de Dinheiro. Cara, que gozado. Até o Pedro Quintanilha, da Mentalidade Empreendedora, também falou que a primeira comissão da vida dele foi com esse programa que eu criei lá em 2010, se eu não me engano. E depois a gente se conheceu em São Paulo em 2014 e agora faz parte do nosso clube do Libertação Digital. Mas eu quero saber, principalmente agora, o que tu faz agora? Então, eu acredito que a tua motivação foi que veio um filho, né, num momento que não estava propício para aquilo. Tu decidiu que deveria também começar a trabalhar online.
E agora o que tu faz para o pessoal conhecer também os teus serviços e de repente abrir a cabeça das pessoas, o que elas podem fazer e oferecer online também? Sim. Então, agora eu tenho, pronto, depois nasceu o segundo filho, agora eu tenho 2 filhos. E hoje o que eu faço, eu tenho 2 atividades principais. Uma é um trabalho de uma assessoria mesmo que eu dou para pessoas que querem lançar um produto digital. Então eu tenho uma agência chamada Boomerang Media, que lá eu uni esse trabalho, esse conhecimento meu do web design e depois os estudos de marketing digital, e ofereço esse serviço da construção de todo o sistema para a pessoa colocar o projeto dela no ar, que é a construção das páginas dela, a configuração com ferramentas de e-mail marketing, até se a pessoa quiser a criação da sequência de e-mails mesmo, a criação da copy, da sequência de e-mails, da página de vendas, enfim, então monto toda essa máquina, a pessoa entrega o conteúdo dela, né, do produto que ela quer vender, e depois a gente trabalha esse conteúdo para colocar no ar. Então, se de repente uma pessoa quer lançar um e-book, ela dá o arquivo no Word lá, a gente faz toda a diagramação, deixa aquilo com um design bonito, sabe? Eu, como esse background de web designer, eu sou muito às vezes um pouco chato até com questão do design. O design para mim eu acho que é bastante importante, eu acho que converte bastante. Então a minha intenção é criar páginas bonitas, sabe, um e-book bonito para a pessoa, os arquivos, o PDF que ela for entregar, qualquer coisa, deixar aquilo com um design legal, com um design interessante, e depois, pronto, construir a máquina dela, né, montar. Então essa é uma atividade que eu tenho. E depois também, com essa experiência de cuidar de 2 crianças a partir de casa, minha esposa continua até hoje trabalhando fora de casa e eu que cuido das crianças em casa, a gente escreveu um e-book falando sobre essas coisas. Você acha que... Ah, ele tá chorando. Ele tá chorando, cara, desculpa. Não, de boa, tranquilo. O bebezinho dele, o mais novo, que é o Buddy, ele acordou. A gente falou muito alto, eu acho. Vou dar uma cortadinha e já voltamos. A few moments later. E um outro projeto é um e-book que eu criei, que eu escrevi junto com um outro parceiro que vive em São Paulo também, chamado Edson Miura. Ele tem 3 filhas e ele teve um divórcio lá, ele se divorciou da esposa dele e ele conseguiu a guarda das crianças, então ele basicamente criou também as filhas dele. Então a gente escreveu um e-book com essa experiência nossa de pais que cuidaram dos bebês, né, dos nossos filhos. E pronto, com a visão do pai. Tem alguns livros no mercado assim em português, mas sempre com a visão da mãe, né? Tem, não sei, Encantadora de Bebês e tal, que dá dicas práticas de como cuidar de um bebê, mas sempre é escrito por mulheres, assim, os grandes livros aí sempre escritos por mulheres. E daí a gente decidiu escrever um e-book nessa linha, mas nosso, né? Com o olhar do pai, assim. Então, pronto, é um outro projeto que a gente tem aí online. Qual que é o nome do site? Manual dos Pais Modernos. Legal. É isso que é interessante, né? Porque muitas vezes, eu acredito até que em algumas cidades dos interiores das capitais, nos interiores dos estados do Brasil, eu acredito que ainda tem esse estigma, né, do homem cuidar da criança. E com o advento da internet, as pessoas podendo trabalhar online, vai ficar cada vez mais comum para o homem também ficar em casa e ajudar na criação das crianças, que eu acho muito legal. Com certeza, e essa inserção da mulher também em massa, né, no mercado de trabalho. Então é bastante comum hoje em dia a mulher ter um trabalho, de repente o pai está desempregado, enfim, isso é bem normal de acontecer. E pronto, se tem uma criança ali, o pai acaba cuidando, né, e muitas vezes não tem essa confiança mesmo, ou não sabe o que fazer em determinado momento, né, a criança está chorando aqui, o cara fica meio que desesperado, assim, então tem que... Foi interessante quando eu comecei a conversar com ele, né? Eu falei assim, eu não sei se era o Buddy que tava chorando ou era o Clash. Ele começou a dar uma choradinha assim, eu falei, como a gente sabe o que ele quer agora? E tu falou, essa é a sua mãe, é porque ele já tá cansado, já quer ir pra cama. E são coisas que eu não tinha a mínima noção. Se eu tivesse um filho, eu ia ficar apavorado, ia tá doente. Mas pronto, tem isso, né? Você consegue identificar o choro também. Aquele dia, por um acaso, você viu que ele não tinha lágrimas, foi o que eu te falei, né? Você vê, não, esse choro é de mãe, ele não tava chorando de verdade, ele só tava, né, pronto, reclamando ali. E não tinha lágrima nenhuma, então se fosse choro de fato ele tava, né? Caramba! Lacrimejando. Isso, são dicas, acho que são muito importantes, e por isso que eu quero te perguntar agora, quais que foram, que tu te lembra, alguns desafios iniciais que tu teve
ao cuidar do primeiro, do Clash, quando ele nasceu. Tu estava em casa com o bebê, como é que tu se virou em pegar informação e saber o que ele precisava? Então, foi pela internet mesmo, buscando informações na internet, né? Eu comecei a pesquisar. Eu me lembro que antes dele nascer, inclusive, uma coisa que me aterrorizava, assim, que eu falava, meu Deus, como que eu vou cortar a unha dele, cara? Um dedinho tão pequenininho, né? Então, eu vou machucar e tal. E era uma coisa que me deixava bastante preocupado, mas depois, quando tinha ele ali, quando eu fui fazer na prática mesmo, vi que não era tão complicado assim, entendeu? Mas sim, teve algumas, mas basicamente internet, cara. Quando eu não sabia o que fazer, internet, ou ligava para minha mãe. Muitas vezes acordei minha mãe de madrugada, eu na Austrália, minha mãe no Brasil, e pronto, se eu não sabia alguma coisa, não sabia o que fazer, ligava para ela. E às vezes era uma coisa besta. A mãe sempre ajuda, né? E às vezes nós somos em 5 filhos, então ela cuidou de 5, sabe? Ela tem, né, essa noção, assim, bem mais apurada do que eu. E muitas vezes era coisa assim, que ela fala, pô, você já... Quando foi a última vez que você deu mamadeira pra ele, por exemplo? Aí eu falo, foi 4 horas atrás. Ela fala que você é louco, o bebê tem que mamar a cada 2 horas e não sei o que, sabe? Ele tá morrendo de fome e tal. Aí eu ia dar uma mamadeira pra ele e ele ficava quietinho, entendeu? Então, Clash sofreu um pouco, na verdade, no início. Buddy já teve uma vida mais mansa, porque depois já sabia mais ou menos como proceder ali, mas Clash teve uma vida mais complicada. O primogênito é sempre mais desafiador, né? E como é que é esse processo de viajar com crianças? Porque eu acredito que algumas pessoas, até tem um membro do nosso clube, que é o Roberto, que eu acho que ele ia te contatar. Ele entrou em contato comigo, sim. Que agora ele vai viajar com crianças, ele tá preocupado ele tá com vindo pra cá, isso. inclusive, né? E como é que é isso para os pais que, por exemplo, já podem viajar, ou de repente já criaram um negócio digital, ou um deles tem negócio digital e a mulher ou o homem de repente trabalha, mas conseguiram férias e podem viajar com as crianças. E agora? Como é que é esse processo para... Olha, eu vou te dizer, é um pouco mais complicado, não vou falar que totalmente, não precisa se preocupar e tal. Não, você precisa de um certo preparo, na verdade, só. Primeiro que a bagagem vai ser muito maior. Antigamente, quando era só eu e minha esposa, a gente tinha uma mochila cada um e a gente mudava, inclusive. Eu e ela, nós nos conhecemos em Portugal, depois mudamos para Argentina, depois a gente foi para o Timor-Leste, depois voltamos para o Brasil e tal, demos umas andadas assim, e a nossa mudança de fato era uma mochila, sabe, pronto. Aí depois que tem criança, não, você não pode mais nem viajar. Se você for fazer uma viagem de 100 km, já a bagagem é muito maior. Você tem que pensar, tem os equipamentos, as coisas ali, né? A mamadeira, a caminha da criança, um pacote de fraldas que faz um volume grande. Sim. Então você sempre tem mais bagagem. Isso é uma questão. Então, se de repente assim você... uma dica, na verdade, que muitas vezes antigamente a gente buscava sempre esses voos de empresas low cost, mas essas empresas não te deixam despachar bagagem. Então você pode levar uma bagagem de mão e tal, né? E você tem que comprar bagagem à parte se você quiser mandar lá no despachar a bagagem. E então muitas vezes, comprando essa bagagem de mão, uma outra empresa não low cost com um ticket mais caro acabava saindo mais barato do que a low cost pagando a bagagem separado, entendeu? Então isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo também na prática. Então assim, uma coisa é a questão da bagagem, outra questão é ver os horários, assim, eu desse uma mamadeira para ele logo quando a gente entrava no avião, antes do avião decolar, e depois já dormia, ele dormia no colo assim, fica mais tranquilo. Se for um voo muito longo, a gente fez um voo com Clash da Austrália para o Brasil. Meu Deus do céu. Em 2012, ele tinha 40 dias, mais ou menos, e para mostrar ele para minha família e tal. Só que a gente fez uma escala, não me lembro se foi em Dubai ou... Pronto, não lembro. Ou Buenos Aires, talvez foi Buenos Aires. Mas daí um bebezinho assim, cara, 12 horas, 15 horas, sabe, dentro do avião, aí é complicado, não vai dormir esse tempo todo. Mas, enfim, então se puder de repente buscar voos menores, assim, eu acho que é mais interessante dar uma parada. Muitas vezes o que a gente faz agora é parar e ficar uma noite num lugar e depois seguir a viagem no outro dia para outro lugar. Pelo menos a gente busca um hotel essa noite, eles dormem direitinho numa cama,
dorme a noite toda e depois no dia seguinte a gente continua. Você tem que fazer uma viagem, não sei, daqui para Europa, né? A gente vive na Coreia do Sul agora, então se tiver que ir para Europa, de repente a gente pode parar no meio do caminho ali, parar num ponto qualquer na China, dorme uma noite e no dia seguinte segue para o próximo destino, porque torna mais fácil, assim, porque criança, e agora a Clash tem 4 anos, quando é bebezinho você ainda também segura, né? Com 4 anos de idade, cara, você não consegue segurar, ele quer correr, ele quer brincar e tal, aí dentro do avião ele pega fogo, né? Meu Deus do céu, coitadas eram moças lá. Mas é muito, muito legal, até se você tem um filho e quiser algumas dicas, eu recomendo fortemente buscar informação com quem já passou por isso, já sabe dos desafios, que deve ser... Eu ainda não tenho filho, mas é uma das coisas que a gente mais, o homem, a gente tem bastante medo, né, de cuidar de um ser humano. E até os membros do Clube Libertação Digital já tem uma entrevista feita com a Cortman Family, a família Cortman, que é um casal nômade, tem 4 filhos na estrada, e quando tu me mencionou que as bagagens são maiores, eu lembro quando eu fui entrevistar eles, tinha um monte de Lego espalhado, assim, um monte de brinquedo na cozinha dela, e ela até pediu desculpas, eu obviamente não precisa pedir desculpas por causa disso, que a gente entende, mas é interessante, são coisas pequenas, né, que as pessoas precisam saber, que vai aumentar a bagagem. Sim. Se pegar low cost, de repente não é tão low cost assim, porque tem que despachar e é muito mais caro. 2, 3 malas, que você tem que comprar separado, então acaba elevando bastante o preço. E o legal também é de poder ver outros casais estão viajando com crianças, porque apesar de eu ter entrevistado aquela família, muitas pessoas não conseguem se conectar porque eles são americanos, né? Então mostrar um brasileiro que já viajou bastante com as crianças, né, e cuidou delas desde pequena, eu acho muito bacana que muitos pais vão conseguir se conectar com o Rafael. E eu gostaria então de perguntar para o Rafael se alguns aprendizados que ele tirou do Clube Libertação Digital, 2 se possível, que achou mais interessante de participar desse nosso clube privado de empreendedorismo e criação de negócios digitais, quais foram? Tá. Com certeza foi a questão da validação de mercado, tá? Inclusive nesse projeto que eu falei, onde eu ajudo pessoas que querem empreender online, não é qualquer projeto que eu pego também, entendeu? Porque primeiro eu faço essa validação de mercado. Se uma pessoa chega para mim e fala, eu quero, não sei, lançar um curso de datilografia, máquina de escrever e tal, online. Aí, então vamos validar o mercado. Obviamente não existe mais mercado, não existem mais escolas de datilografia. Eu fiz curso de datilografia quando era jovenzinho, acho que eu estava na minha 5ª série mais ou menos. Ainda era um curso importante, mas pronto, então tem essa questão da validação de mercado, porque eu também não quero que uma pessoa, de repente, mesmo que ela me pague para fazer aquele serviço, depois ela fala, puta, mas não teve nenhum resultado, mas talvez não... Eu vou elaborar o projeto, eu vou criar a página para ela, eu vou configurar a ferramenta de e-mail marketing e tal, mas talvez o mercado que ela queira atuar não seja interessante, eu não tenha, né, viabilidade. Então, eu não quero que depois isso se torne um testemunho ruim acerca do meu trabalho, sabe? A pessoa fala, paguei o Rafael e não tive resultado nenhum. Então, acho que isso foi muito importante, assim, foi uma coisa que... E eu sempre revejo lá os vídeos sobre validação de mercado, isso é uma coisa bem importante. E, cara, eu acho que, não sei, o networking também, né, tem bastante pessoas, tem o Rafael Dias, que eu tive um contato bem grande com ele em São Paulo, quando eu estava morando em São Paulo. O Bruno Fraga, né, que a gente estava até falando sobre ele há pouco tempo aqui, ele tá na Coreia do Sul, acho que ele tá na Coreia do Sul agora, daqui a uns dias eu vou para lá, e se ele estiver lá ainda eu vou tentar me encontrar com ele. E eu acho que tem um grupo bacana assim ali no clube, que pronto, a gente muitas vezes acaba trocando ideia e aprendendo muito um com o outro, né? O pessoal tem bastante cases de sucesso dentro do clube, isso é legal, então pessoas que estão mesmo aplicando aquilo que aprenderam, que estão tendo resultados, que tiveram dificuldades, que tiveram percalços no meio do caminho, mas souberam como ultrapassar, sabe? Então quando a gente tem qualquer dificuldade também, se você colocar lá no clube, perguntar pra galera, sempre tem alguém para ajudar, que já passou por aquilo, né? E tem como te ajudar ali, te mostrar o atalho para você superar aquilo. Então, né, penúltima pergunta, se recomenda ou não um clube pro pessoal que está assistindo? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Foi, pronto, que eu te falei, o primeiro curso que eu comprei de marketing digital foi o Búfalos.
né? E achei a qualidade tão bacana, assim, tudo que foi o que me levou depois a comprar o acesso ao clube também. Se eu não tivesse gostado lá atrás do teu, né, do que você produz, eu não teria voltado a comprar um produto teu. Então, com certeza, eu super indico, sim, acho que é super válido e tá bem rico lá o material dentro do clube, sim, as lições estão bem legais, assim, acho que amplia bastante a questão da geração de ideias, né, também é bem legal. E acho que a pessoa, mesmo que não tenha ideia do que trabalhar, ainda pode entrar no clube e lá vai ter alguma sacada lá dentro. Só assistindo aos vídeos lá vai ter alguma sacada, alguma ideia que vai poder aproveitar com certeza. Eu acho que esse Cinemódulo tem em torno de uns 10 vídeos, tem umas 7 estratégias para geração de ideias. Então eu queria finalizar agradecendo ao Rafael, não só pelo tempo dele, né, mas por poder inspirar outros pais, né, e também ajudar outras pessoas que querem montar os negócios digitais em termos da criação da página, do layout, da criação do e-book, dos e-mails, de integrar toda essa parte técnica que muita gente acha chata, né? Manda para ele que vai ser mais fácil. Muita gente, né? Trava nesse processo, né? Muita gente tem o conhecimento, né, daquilo que ele quer transmitir, mesmo daquilo que quer vender de fato. A pessoa, obviamente, se ela se predispõe a vender, então ela tem esse conhecimento, mas de repente falta conhecimento, falta até interesse mesmo em aprender, porque é chato, de fato né? É chato essa parte mais técnica assim. Então, pronto, a gente faz essa parte chata, entrega o conteúdo pra gente, que a parte chata a gente faz. Até tem alguns membros do clube que me perguntaram dessa parte técnica, e a gente está tentando criar um banco de dados de conhecimento sobre como configurar o MailChimp, como, né, de todos eles, mas obviamente com vídeos linkados para o YouTube gratuitos, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que não vão querer fazer. Eles querem só delegar para outra pessoa, então de repente delegam para esse pai aqui que lida não só com os pepinos do negócio online, mas lida com 2 pepininhos, que é o Clash e o Buddy, e consegue fazer de uma forma fantástica. Então muito obrigado, Rafael. Obrigado você. Obrigado pelo tempo. E espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, de novo, deem um like, se inscrevam no canal. E de repente eu vejo você também dentro do Clube Libertação Digital, onde eu ensino sobre como você vai criar, gerar as ideias de negócios, depois validar para ver se tem mercado, criar o material, lançar para o público, e depois tem também todos os upsell, iterações, melhorias que você precisa fazer no seu produto digital, ok? Sou Marcos Lucas e eu vejo você em algum lugar do mundo. Até breve.